Olá, boa tarde. O BPI foi o vencedor da sondagem desta semana. Vamos fazer-lhe por isso uma breve análise. O BPI tem-se mantido bastante discreto no panorama nacional. Se repararem, tem muito poucas vezes se tem falado no BPI, se compararmos com o BCP, com o BES ou mesmo com o BANIF. Ainda assim, ele mantém o seu ciclo ascendente, mantém a sua senda ascendente e subiu já quase 500% neste ano e meio de bull market. Desde a inversão, desde da segunda inversão que aconteceu aqui em julho do ano passado, o BPI tem mantido um ciclo ascendente bem delineado. Apesar de não ser um ciclo ascendente muito tendencial, tem sido uma tendência muito vertical, muito retilínea. Repare-se que numa primeira fase parecia querer aqui apontar-se, apoiar a subida numa linha de tendência ascendente, mas rapidamente se percebeu que esta linha de tendência ascendente não ia a lado nenhum. Teve aqui 3 pontos de toque, mas dada a distância temporal, dado o gap temporal desde o último toque, já não pode ser considerada como uma linha de tendência válida, apenas uma referência em termos de crescimento sustentável. Desenhou aqui depois uma segunda linha de tendência ascendente, que eu ainda tenho algum custo em considerá-la como uma linha de tendência ascendente, porque este toque é um toque bastante visível, bastante óbvio, mas este segundo e terceiro toque são muito próximos e o que eu normalmente faço é considerá-los como uma zona de toque e não como um toque isolado. Ainda assim, eu tenho mantido aqui no gráfico para me servir como referência e para tentar perceber se quando ela descair, quando houver uma correção um pouco mais acentuada, se esta linha de tendência vai servir como suporte. Se não me falha a memória, na última análise que eu lhe tinha feito, tinha sido aqui uma análise após o breakout desta zona de resistência, em que eu assinalava aqui um potencial padrão de consolidação. Lembro-me de, na altura, ter assinalado esta vela como uma vela do breakout do padrão de consolidação e verificou-se um pouco mais tarde que foi um falso breakout, como agora é visível. Teve aqui uma vela acima do padrão de consolidação, mas ainda assim veio aqui abaixo novamente ao padrão de consolidação e quebrou aqui sim em alta, com um volume mais forte, mais considerável, tendo sido o verdadeiro breakout. Já foi atingida aqui a projeção, era um padrão ainda interessante do ponto de vista de negociação, quase 30% de subida, e neste momento estamos aqui a atingir uma zona de resistência, ou melhor, já atingimos aqui uma zona de resistência, e neste momento o BPI está entre uma zona de suporte relativamente ténue, mas que ainda assim tem novo higher low, e uma zona de resistência, que é uma zona de resistência considerável, nem que mais não fosse por ser um número redondo, e nós sabemos como as ações reagem quando atingem números redondos, especialmente em mercados como o português. Neste momento estamos nesta zona de indefinição. Se ela quebrar em alta a resistência, podemos ter um novo breakout. Se ela quebrar em baixo o suporte, poderemos ter uma correção um pouco mais severa. Por aquilo que se tem visto do BPI anteriormente, o que eu acredito que ela possa vir a fazer é que uma lateralização entre suporte e resistência, sem quebrar nem num sentido nem no outro. O volume tem vindo a descer, à medida que a cotação vai lateralizando, o que por si não é um mau sinal. Pode querer indicar-nos que estamos aqui a atingir uma zona de consolidação e não de inversão, nem nada que se pareça. Para já, o BPI dos 4 bancos ou dos 5 bancos nacionais é aquele que está com o melhor aspecto do ponto de vista técnico. Poderemos, de facto, ter aqui um padrão de consolidação a formar-se. Para já é demasiado cedo para ponderar esse cenário, mas não será um cenário a descartar. Aquele que, se me perguntassem, se me pedissem para adivinhar, eu consideraria mais provável, seria muito provavelmente um triângulo de consolidação. Ou um triângulo, como nós sabemos, o triângulo pode ser tanto de consolidação como de inversão, mas eu acredito que vamos aqui acima novamente, que venhamos abaixo e será aqui nesta zona que teremos a verdadeira definição. Se isto acontecer, e volto a repetir, isto é um cenário muito hipotético, é ainda um pouco de adivinhação da minha parte, mas se isto viesse a acontecer, seria nesta zona dos 1.89 que nós iríamos ter a verdadeira definição quanto ao futuro de médio e longo prazo, mais de médio prazo do BPI. Se houvesse uma quebra em baixa, poderíamos ter uma correção mais acentuada, porque este triângulo pode ser um padrão de inversão. Se tivermos uma quebra em alta, poderemos ter uma continuação do movimento ascendente e
o breakout seria uma excelente oportunidade para comprar este título com o menor risco possível em termos de relação risco-benefício. Para já, eu continuo sem ações do BPI, aliás, tenho vindo a liquidar uma boa parte da minha carteira, tanto nacional como mesmo internacional, mas se este movimento consolidativo acontecer, eu pondero fortemente entrar no BPI e abrir uma posição longa. Se pelo contrário, este eventual movimento de consolidação for quebrado em baixa, então aí ficarei muito negativista no BPI e esperar-se-á uma correção um pouco mais prolongada, poderá ser semelhante a esta, na ordem dos 25%, 30%, se repararem, só para termos uma ideia em termos de magnitude, mesmo que nós chegássemos aos 1.4, continuaríamos no limite corretivo normal, o que seria desde máximos uma quebra na ordem dos 30%. Para já é demasiado cedo para falar sobre isso, vamos esperar um pouco mais para ver para que lado deste range vai haver a quebra e depois aí sim posicionar-me-ei de um dos lados, nem que mais não seja em termos de opinião. Bem, por hoje é tudo, muito obrigado a todos e um resto de bom fim de semana.